gente recebe aqui agora o nosso consultor, cirurgião do aparelho digestivo, Dr. Fábio Atui, tudo bem? Bom dia. Bom dia, Dr. Fábio, e o dentista, Dr. Gustavo Bastos. Seja bem-vindo, tudo bem? Bom dia. Bom, vou começar com a Alana, lá da Paraíba. Pergunta, é verdade que a pessoa não consegue sentir o cheiro do próprio hálito, Dr. Gustavo? É verdade, é terrível, porque a pessoa acaba que não se trata e ela depende da boa vontade de alguém que seja próximo para com delicadeza abordar o problema, mas nem todo mundo faz isso. Às vezes as pessoas são motivos de piada, o que é triste. O ideal é que alguém que tivesse intimidade abordasse o problema com delicadeza para que a pessoa tivesse a oportunidade de tratar. Aí tem que ir ao dentista, né? É um primeiro passo. Problemas no estômago podem causar mau hálito? A Elizabeth do Rio de Janeiro quer saber. Problemas no estômago podem causar mau hálito e pode também problemas de refluxo no esôfago, de deglutição, quando ficam restos alimentares no esôfago, aquilo pode fermentar e sair gases com odor forte. Em geral, as pessoas dão muito valor para os problemas do estômago, mas a maioria das vezes os problemas não estão no estômago, a maioria das vezes o problema está na boca. A gente falou no programa que a falta de saliva, a boca seca também pode causar um mau hálito, mas o Jefferson, lá de Piracicaba, pergunta se a salivação em excesso também pode causar mau hálito ou também se é sintoma de alguma doença. Se é sintoma de alguma doença, eu não saberia responder, mas a salivação em excesso não causaria mau hálito. Pelo contrário, saliva na boca é sinônimo de saúde. O que acontece também é que, às vezes, por exemplo, uma doença do refluxo pode causar uma inflamação e causar um excesso de salivação. Então, aí não teria mau hálito, mas pode ser sinal de alguma doença, inclusive de inflamação das glândulas salivares. Então, é uma coisa que merece uma atenção se você nota que tem muito mau hálito, muita saliva. O Guilherme, Dr. Fábio, disse que fez uma cirurgia de hérnia de hiato, vai regularmente ao dentista e mesmo assim ele continua com mau hálito. Ele diz que escova os dentes várias vezes ao dia, mas o problema persiste e ele não consegue conversar nem olhando diretamente para a pessoa. Porque ele mesmo não estando, ele acha sempre que ele está com mau hálito. O que ele faz? Essa cirurgia, esse problema pode ter causado mau hálito? Então, se a cirurgia de hérnia de hiato foi um sucesso, se foi bem realizada e o resultado foi bom, teoricamente ele não deveria ter nada relacionado com isso, até porque a incidência do mau hálito relacionado com isso é pequena. Mas se ele continua com mau hálito, eu acho que convém ele buscar outras causas que poderiam causar isso. Eu acho que se ele já foi no dentista, eventualmente ele poderia ir num dentista especializado em mau hálito para fazer os testes, os exames que podem ajudar a descobrir a causa do mau hálito. Agora, existe também um grupo de pessoas, isso é uma coisa interessante, que acham que tem mau hálito, vão no especialista e o especialista fala, olha, os testes aqui mostram que você não tem um mau hálito. Então, às vezes a gente compra essa ideia e é uma coisa que nos limita socialmente, nos limita no trabalho, nas relações pessoais e de repente não é uma coisa tão presente quanto ele acha que é. E um comentário sobre isso é que às vezes as pessoas acreditam que somente escovar o dente elimina as questões bucais. A língua tem que ser considerada e algumas vezes a pessoa tem bolsas periodontais, problemas periodontais que ela não sabe e dali brota o mau hálito, brotam aqueles gases, né? O enxofre às vezes sai dali. Então não é só escovar o dente. Escovar o dente é o mínimo, mas nem todo mundo escova o dente adequadamente, nem todo mundo usa o fio dental e nem todo mundo higieniza a sua língua. Inclusive o Lucas lá de Alagoas pergunta, Dr. Gustavo, qual a maneira correta de escovar os dentes? Ele disse que já ouviu que tem que ficar até 20 minutos escovando o dente. Não é verdade. Olha, com relação à técnica, isso é extremamente polêmico. Eu digo polêmico porque existe um histórico com relação a técnicas de escovação. Então, determinados grupos, em determinada época da história da odontologia, criaram diferentes técnicas. Hoje em dia, a gente entende que utilizando uma escova com uma consistência não muito dura e fazendo movimentos de vai e vem próximo à gengiva, isso daria conta da limpeza dos dentes, tá? Mas haveria ainda a necessidade de complementar com fio dental. A Thaísa pergunta, como que é feito o tratamento do mau hálito quando ele não vem da boca, quando ele surge do estômago ou de repente... Aí depende da causa que está levando esse mau hálito. Por exemplo, diabetes, você vai tratar diabetes, compensar diabetes, hepatopatia, e dependendo do problema no fígado, você vai tratar.
Quando é do estômago, em geral você encontra uma doença gástrica, tipo uma gastrite ou uma doença do refluxo gastroesofágico, e aí você vai tratar esse problema e em geral, o mau hálito vai ceder por causa disso. O Leonardo pergunta se pelo odor, pelo cheiro do mau hálito é possível identificar a causa. Olha, às vezes sim, às vezes não. É importante mencionar que o mau hálito ele pode ser transitório, dependendo daquilo que a gente come. Ele pode ter outros cheiros, dependendo de causas, digamos assim, metabólicas, e ele tem outros cheiros característicos quando a causa é oral, quando a causa é a digestão por parte das bactérias da boca daquilo que resta na boca. Então essas variações elas podem ser identificadas por um dentista treinado, uma pessoa que usa o próprio nariz para identificar essas causas. Historicamente, o médico e o dentista, vamos colocar junto, ele usava os sentidos dele para fazer diagnóstico. Então a diabetes mellitus é porque a urina ficava melada, mellitus em latim é doce. Então o médico antigo experimentava a urina e via que era doce. Então assim, parece meio engraçado a ideia de um médico cheirar o hálito de um paciente, né? No pronto-socorro isso a gente faz. Em algumas situações você cheira o hálito, porque pode ter uma intoxicação alcoólica, pode ter uma cetoacidose diabética, então você tem cheiros característicos de alguns problemas. Mas, atualmente, a gente tem aparelhos que são narizes eletrônicos, que são mais bem, têm um olfato melhor do que o nosso olfato humano e que podem ajudar no diagnóstico até. Tem aparelhos bem modernos hoje para tentar no diagnóstico de câncer de mama, de câncer de estômago, o tipo de cheiro te dá uma dica de qual causa está vindo esse mau hálito ou eventualmente até diagnóstico de outras doenças, que não necessariamente até mau hálito, mas assim, cheirar a respiração, o conteúdo da respiração pode dar sinais para fazer diagnóstico de outras coisas, que aí não tem nada a ver com cheiro ruim, cheiros específicos de algumas doenças. Legal isso. Tem uma pergunta que apareceu aqui, diversos internautas que têm piercing na língua. A Geisa foi escolhida para representar todos vocês, lá de Florianópolis. Pergunta se quem tem piercing também pode ter mais mau hálito. Olha, eu não recomendo fazer piercing na boca, porque o piercing, ele perfura, no caso aí, a língua ou o lábio. Isso ali é uma constante fonte de inflamação, quando não infecção. Eu já vi vários casos que a única alternativa era tirar o piercing, e às vezes o resultado era uma lesão enorme que precisava de tratamento, inclusive de ponto. O buraco na língua pode servir como um lugar para acumular resíduo, sujeira, bactéria e logicamente, causar uma mau hálito. Em relação Independente de ser uma lesão daquelas que a gente vê, não. Se botar Google piercing na língua, você vai ver umas coisas horríveis. Porque tem casos anedóticos de lesões gravíssimas, mas não vamos nem entrar nesse mérito. Vamos pensar só o fato de ter o furo pode ser um local para acúmulo de impureza. Não, e o piercing na língua, a gente voltando para a questão de dente, é muito comum ter acidentes, porque a pessoa sem querer esbarra no piercing. Eu já vi situações que quebram-se dentes em função de piercing de língua. Então, assim, eu recomendaria muita atenção, muita cautela na hora dessa decisão, porque não é algo muito saudável. A Denise de Brasília pergunta em relação à afta. Se a afta na boca pode ser um sinal de acidez estomacal ou, de repente, algo também relacionado à gastrite? Pode. Em geral, gastrite não, mas esofagite. Agora, usualmente são esofagites mais graves que levam a afta. Geralmente levam a azia, rouquidão, afta, e tem casos que a gente encontra relatados em literatura, eventualmente até que a gente teve a oportunidade de acompanhar, que tem uma agressão ao esmalte do dente pela agressão crônica do ácido. Agora, não é muito comum, tá? Então, assim, quando a gente tem afta, eu acho que a primeira coisa é procurar ou um gastroenterologista para avaliar a possibilidade de uma gastrite, ou um estomaterapeuta, que é o dentista especializado nas patologias da boca como um todo, para que estomatologista, né, não é estomaterapeuta, estomatologista, para que possa investigar as causas. Simplesmente achar que é azia e pronto é um raciocínio um pouco raso. Eu acho que tem que ir um pouquinho mais fundo, não é normal e precisa de uma atenção.
Já a Priscila diz que o filho de 7 anos dela tem afta o tempo todo. Pergunta, o que eu faço para tratar isso nele? Que ele é pequenininho, né? É lá do Espírito Santo que ela pergunta. Conversa com o pediatra dele, tenta identificar se a dieta não está muito ácida, se ele não tem lá uma boquinha que é muito sensível. Eu já conheci pacientes que tinham que evitar abacaxi, tomate, limão, porque tinham uma mucosa muito sensível então, evitando esses alimentos e aí tratando a higiene bucal, a boca foi se fortalecendo e aí a pessoa voltou a comer esses alimentos depois de um tempo, mas precisa fazer um tratamento, precisa primeiro descobrir a causa. Então, só a afta, assim, é pouco para a gente poder dar uma orientação mais específica. Acho que a maior orientação é vá ao pediatra e conversa com ele sobre isso. Ainda sobre criança, a Nádia de Ubatuba, aqui no litoral de São Paulo, pergunta, quando levar o bebê ao dentista, qual a idade ideal, doutor Gustavo? A idade ideal para se levar uma criança pela primeira vez ao dentista é quando surgem os dentes. Não necessariamente quer dizer que você não precisa fazer nada pela saúde da boca antes disso. A gente deve sempre ficar atento e limpar os roletes gengivais, limpar a superfície das mucosas com uma gaze úmida, por exemplo. Isso é a primeira situação. Os dentes estão na boca, vale a pena uma consulta ao odontopediatra, que é o especializado nessa área na odontologia, para acompanhar a criança ao longo da sua evolução. Ver se não tem cárie, os riscos de doença periodontal, os cuidados com a alimentação, porque a gente sabe que, dependendo do que a gente come, a rotina de higiene que a gente estabelece, a gente vai ter uma boca saudável ou não. E criança que tem mau hálito? A Juliana, aqui do interior de São Paulo, diz que o filho dela, de 6 anos, escova sempre os dentes, mas continua com mau hálito. É comum em crianças? O que ela pode fazer? É tão comum em criança como em adultos. A gente tem sempre que enfatizar. Escovar o dente apenas não necessariamente resolve o problema de mau hálito. Outras causas precisam ser pesquisadas. Existem dezenas de causas. Olhar o dente e escovar e achar que vai resolver pode ser muito simples. Tem que olhar a gengiva, tem que olhar a língua principalmente. É muito comum as pessoas acharem que a língua é algo esquecido ali no meio da boca que não merece atenção. Então, puxar a linguinha para fora, observar se aquela área, superfície mais posterior, mais perto da garganta, está esbranquiçada, amarelada, amarronzada, é um bom passo para se identificar ali uma proliferação bacteriana, por exemplo. A Glenda, lá do Maranhão, e muitos outros internautas perguntaram se a garganta inflamada tem relação com o mau hálito, doutor Fábio. Tem. Uma amidalite ou uma inflamação na garganta produz um inchaço na região, às vezes acúmulo de secreção, de restos celulares, de pus, que pode fermentar pela presença dessas bactérias e causar um mau hálito. Além disso, a própria inflamação na garganta já deixa a boca seca, os resíduos na região. Então, assim, tem tudo a ver. Então é verdade, não é? É verdade, não é mito, não. O Murilo de Salvador, na Bahia, a gente falou do aparelho odontológico no programa e ele diz que ele usa e ele sente muita dificuldade de higienizar a boca do jeito certo. Ele pergunta, então, como evitar o mau hálito nesse caso? Pois é, se a causa do mau hálito for a inflamação ou mesmo infecção gengival, a ideia é pedir ajuda ao dentista que ele oriente melhor essa limpeza. Então, quando a gente tem esses aparelhos colados aos dentes, a gente tem que mudar a nossa técnica de higienização. Então, se a gente está acostumado simplesmente a esfregar a escova sobre a superfície do dente, às vezes a gente tem que privilegiar esfregar um pouquinho mais próximo da gengiva. É muito comum ver pessoas de aparelho que a gengiva inflama tanto que chega a cobrir as peças do aparelho que se chamam de brackets. Então, nessas situações, às vezes é necessário tirar o aparelho inteiro, fazer uma intervenção enorme para remover as causas, limpar aquilo tudo e orientar os pacientes. É totalmente viável você fazer um tratamento ortodôntico e não ter problema de inflamações gengivais e, consequentemente, o mau hálito. É uma questão de motivação e entendimento da técnica de escovação correta. E no dentista ele faz a limpeza profunda também, né, doutor Gustavo? De quanto em quanto tempo é bom procurar para fazer? Pois é, ainda com relação a outra pergunta, o dentista, ele não deveria ser apenas a pessoa que coloca o aparelho, digamos assim, o ortodontista. Então, eu entendo que o dentista ele tem que ter uma visão global de tudo. A pessoa, o profissional que coloca o aparelho, ele também tem que privilegiar a saúde da boca. Não é só colocar o aparelho e dizer, olha, procure seu dentista, vai lá fazer a sua manutenção, a sua consulta mensal, que não é por minha conta.
tem que insistir nisso. O bom profissional, o profissional responsável, ele resolve a questão de dente, mas também fica atento à saúde da boca, tá? E se o ortodontista não quer abraçar essa causa, ele deve indicar e ele deve cobrar do paciente que ele faça as suas limpezas periodicamente. De quanto em tempo? Comumente a gente diz de 6 em 6 meses é razoável, mas se você passa por dificuldades em função da higienização, vai mais vezes. Divida essa dúvida com o seu dentista. O dentista com certeza vai ter enorme prazer em resolver o problema porque é bom para ele, para o tratamento que ele está executando e principalmente para o bem-estar da pessoa. A má higiene da boca pode, de repente, retardar o efeito do aparelho? Sim, sim. Os dentes e as gengivas inflamadas não são compatíveis com movimentação dentária. Para que a gente tenha sucesso no tratamento ortodôntico, a gente tem que ter saúde dos tecidos. Legal. Eu vou encerrar com a Simone, que diz que a filha dela tem 7 anos, mesmo escovando os dentes e a língua pela manhã, ela sempre tem mau hálito. Então ela diz aqui que já acha que o problema não é na boca. Ela tem a impressão de que vem da garganta, mas não vê nenhuma inflamação nem nada do tipo. Ela pergunta qual profissional procurar e se na idade da criança, na idade anormal, a gente falou. 7 anos. 7. Eu acho que é uma questão para discutir com o pediatra, eventualmente uma avaliação de um otorrino poderia ser importante. Existem crianças que têm sinusite crônica, ou então até uma otite crônica com um entupimento da trompa de Eustáquio, que é a conexão entre o ouvido, e aí fica uma secreção. Isso é uma possibilidade. Outra possibilidade é ver se a criança não está tomando aquele leitinho antes de dormir e depois de escovar o dente. Então, já escovou o dente, já deitou, você dá o leitinho para ajudar a criança a dormir. Aquele resíduo lácteo na boca pode ser causa de fermentação e de mau hálito. Essa é uma possibilidade razoável. 7 anos já está parando com essa fase. Mas eu sei que até uns 5, 6 anos, a mãe ajuda a dar um leitinho quente na cama já, na beira da cama. E aí depois não vai escovar o dente de novo. E isso causa uma cárie característica da criança, que chama cárie do lactente. Cárie de mamadeira, às vezes. Cárie de mamadeira, e pode esse leite fazer proliferar bactérias e mudar o tipo de bactéria na boca da criança e com isso promover o mau hálito. Então, eu acho que cabe uma conversa franca com o pediatra, porque pode ser um refluxo, pode ser uma sinusite, pode ser é difícil atinar. Mas, às vezes, a criança tem sinusite crônica sem muito sintoma também. A minha recomendação para complementar é seguir uma sequência lógica. Então, assim, identificou o mau hálito. É pontual ou é frequente? Poxa vida, está frequente. Isso significa que está acontecendo um desequilíbrio. Onde é que está esse desequilíbrio? Na maioria das vezes é na boca. Então, tudo bem. Vamos implementar aqui novas maneiras de limpar? Observa. Melhorou? Ótimo. Não melhorou? Dentista. O dentista vai lá, dá uma olhada, às vezes é o estomatologista, às vezes é o periodontista. Com 7 anos de idade, provavelmente é o odontopediatra. Dá uma boa limpeza, faz o controle de cárie, controle de flúor. Às vezes a pessoa limpa muito bem, mas tem lesões de cárie, tem outras situações na boca. Aguarda. Melhorou? Ótimo. Não melhorou? Procura o pediatra da criança, porque a gente tem que começar a pesquisar as outras causas disso, que transcendem as causas da boca. Legal. Bom, obrigada, doutor Gustavo. Obrigada, doutor Fábio. Obrigado. E obrigada a vocês que enviaram perguntas. Se vocês ainda têm dúvidas, querem rever o programa de hoje, tá lá o site do Bem-Estar, g1.com.br/bem-estar.